Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 34 sobre conjunto dos números racionais. Bom, o que nós vamos falar nessa primeira aula? A gente vai primeiramente definir qual que é o conjunto dos números racionais, que conjunto numérico que é esse, né? Qual a característica dele. Vamos relembrar o que são conjuntos numéricos também, né? Isso é importante. E é isso aí. Vamos que vamos, gente. Primeiramente, quero que você observe essas propagandas aqui. Mega Sena promete pagar 2,5 milhões neste sábado. Preço do videogame, R$ 999,99. Ou por R$ 849,90. Atenção aos ingredientes. Meia xícara. Ali, Bom Jardim, menos 1,1 graus Celsius. Observem que nós temos aqui números com vírgula, números sem vírgula, que é o caso 120 ali, ml. Nós temos 1/2, que é uma fração. Temos número negativo, número positivo. E não só aqui, mas ao longo da vida, em qualquer geral, é muito comum vocês se depararem com esses tipos de números. Sejam números na forma decimal, assim, para representar um preço. Se você vê alguma receita, é muito comum você observar várias frações nela. 3/4 de xícara, uma colher, etc. Meia xícara, um pote, essas coisas. E também pode se deparar com números negativos, inclusive tratando da matemática financeira mesmo. Quando você tem algum débito, quando você tem alguma despesa, algo que você vai tá pagando, você vai fazer uma continha de menos, ali é um número negativo, ok? Bom, o que isso tem a ver com números racionais? Primeiramente, a gente vai recordar quem são os conjuntos numéricos. Primeiramente, os números naturais, que é o conjunto dos números que a gente usa para contagem, para enumerar elementos, por exemplo, 7 réguas, 20 pessoas, 3 cavalos, etc. Eles são todos positivos e o zero, ele representa a ausência de quantidade. Então, o número zero representa a ausência de quantidade. Se eu uso para contagem, eu preciso ter um número que representa nada. No caso, é o zero, por isso ele está aqui no conjunto dos números naturais. Se a gente tira o zero do conjunto, nós temos os naturais não nulos, ok? E vocês já aprenderam também o conjunto dos inteiros relativos. Inclusive, acredito que foi no começo desse ano já, nas nossas primeiras aulas. Quem são eles? É todo o conjunto dos números naturais e os opostos desse número. Ou seja, vamos falar de uma maneira mais simplificada. É todos os naturais e os naturais negativos, de uma maneira bem simplificada. Não é a maneira certa de falar, mas é mais para vocês entenderem mesmo. Ok? Ele é representado pela letra Z, ok? Os naturais pela letra N. Então, esses são os conjuntos que vocês já conhecem, que vocês já estudaram, que vocês já estão habituados, ok? Agora a gente vai conhecer os racionais. Quem são o conjunto dos números racionais?
Bom, vocês já observaram e já até realizaram várias operações com frações e também com números decimais. Vocês já aprenderam a realizar continha com fração, adição, subtração, multiplicação, divisão, seja com frações, seja com os decimais. E vocês já viram também que a maioria dos números naturais, decimais, aliás, eles são uma representação de uma fração, ou também o resultado de uma divisão. A gente realiza uma divisão ali, tem um resultado às vezes inteiro, às vezes decimal. E vocês já viram também que a fração também é uma forma de representar uma divisão. Vocês aprenderam algumas aulas atrás. Portanto, a gente pode falar que os números decimais é tanto uma representação de uma fração ou de uma divisão. Olha que bonitinho, né? Bom, considere essas duas frações aqui. 3/5 e menos 7/4. Quero que vocês observem uma coisa muito importante aqui. Primeiramente, elas são formadas apenas por números inteiros, ok? Somente números inteiros. Geralmente, quando a gente tem um número negativo, a gente está acostumado a usar o negativo no numerador, ou seja, no número de cima da fração. Ou seja, também é um inteiro, ok? Então, como que a gente pode definir o conjunto dos números racionais? Todo número que eu consigo escrever assim em forma de fração, usando apenas números inteiros, e observa que um denominador, que é o número de baixo, ele não pode ser zero, ok? Isso daqui, ó, nós chamamos de indeterminação matemática, ou seja, na verdade isso aqui a gente fala que não existe, né? Mas quando a gente considera isso aqui como uma divisão e não uma fração, a gente chega em algo indeterminado. A gente fala que não existe para facilitar as coisas, mas então vamos nos habituar com isso. Uma fração não pode ter um número de baixo, zero, nunca. Não pode ser zero lá embaixo, lembrem-se disso. Então, toda fração que eu tiver, aonde numerador e denominador são inteiros, e o denominador, o número de baixo, não for zero, eu considero esse número como um número racional. Todo número que segue essa característica é um número racional, ok? Bonitinho, né, gente? Então tá aqui a descrição, ó. Tais números, assim como os naturais e os inteiros, também formam um conjunto. Na linguagem matemática, o conjunto que racionais, o conjunto dos racionais, representado por esse Q aqui, que vem da palavra quociente. Ele é definido por todo número. Não está dando para ver aí, né? A sobre B, em que A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Essa é a característica dos números racionais. Agora a gente vai explorar um pouquinho mais esse conjunto. Quero que você observe, olha que coisinha linda aqui, ó. A gente já sabe que essa fração aqui, ó, é um número racional, certo? 3 e 4 são números inteiros. Perfeito, é uma fração. O denominador não é zero, é um número racional. E observa que se eu fizer a divisão,
eu chego em 0,75. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma fração negativa, aonde numerador e denominador são números inteiros. Ao realizar a divisão, eu chego nesse decimal, que é chamado decimal finito, ou seja, ele vai parar em algum ponto. Diferentemente desse daqui, ó. Se você fizer a divisão aí, eu vou fazer aqui rapidinho. Nós temos 0, vírgula. Aí aqui vai ser 50. Faz de conta que tem um 50 aqui. 8. 6 vezes 8, 48. Deixa eu trocar de cor. 48 para 50. 2. Aí põe 0. 3. 3 vezes 6, 18. Para 20 sobra 2. 0. 3. Nossa, que 3 horrível. 3 vezes 6, 18. Sobra 20. Tralalá. Observem que eu sempre vou colocar um 3 aqui na chave e sempre vai sobrar o 2, que vai virar 20 infinitamente, ou seja, isso aqui não vai parar nunca. Então nós chamamos aqui isso daqui de dízima periódica. Por que dízima periódica? Porque existe uma quantidade de casas decimais que está sempre repetindo. No caso aqui é o 3, no caso aqui é o 6 e aqui o 5. Nem sempre essa repetição vai ser um algarismo só, pode ser 3, 4, enfim, qualquer quantidade, ok? Mas eu quero que vocês observem. Isso daqui é um número racional, ok? É uma fração de números inteiros, aqui também. Fração de números inteiros, fração de números inteiros, fração de números inteiros. Então, nós temos aqui vários números racionais. Todas as frações são números racionais. E a divisão deu ou um decimal finito ou uma dízima periódica. O que nós podemos concluir disso? Nós podemos concluir que bom, aqui está só explicando o que é uma dízima periódica, né? Que são os números decimais, que na casa decimal está sempre repetindo alguma coisa, sempre vai repetindo aquela quantidade de casas decimais. Bom, mas existe outra coisa que a gente tem que confirmar aqui, antes da gente voltar naquele trem lá. Existe uma fração de números inteiros que resulta nesses números? Por exemplo, 0. Eu consigo escrever o 0 como uma fração? Consigo. 0 sobre 1, 0 sobre 12, 0 sobre menos 3. Qualquer divisão que eu fizer aqui, ó, qualquer uma delas, eu chego no resultado 0. Olha o caso do 2. Fala uma fração ou uma divisão que dá 2. 2 sobre 1. 4 sobre 2. 4 dividido por 2, 2. Menos 22 por menos 11, ó. Os dois são inteiros, ok? Menos dividido por menos dá mais. 22 dividido por 11, 2. Menos 12. Posso pôr menos 12 sobre 1. Menos 36 sobre 3. 144 dividido por 12 sobre 12. Em qualquer um desses casos, a gente consegue escrever um número inteiro como sendo uma fração. O que nós podemos concluir, então, de tudo que nós fizemos hoje? O conjunto dos números racionais ele é composto por frações de números inteiros, ok? 3 quartos, 5 oitavos, etc. Também é formado por decimais finitos. Se eu dividir aqui, eu vou ter 0,75, é um decimal finito. Mas ele também é composto por dízimas periódicas.
4,66666 infinitamente. E nós sabemos também que todos os números inteiros, como nós vimos no último slide, também são racionais. Então essa é a nossa aula de hoje. É só para vocês identificarem o que é um número racional, qual é a forma dele, como ele pode se apresentar. Ok? Até a nossa próxima aula, pessoal.